Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos começar a estudar o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Vamos ver que Jesus nos ensinou que o homem é mais importante do que as regras a respeito do homem. E como a religião pode atrofiar as mentes e impedir a ação útil e construtiva. Como as pessoas que seguem as suas tradições religiosas à risca, como os atuais fundamentalistas, esquecem-se da principal característica que os diferencia dos animais: a capacidade de raciocinar. Este capítulo começa relatando que num certo sábado, quando Jesus passava com seus discípulos pelas plantações, os seus discípulos iam arrancando espigas e debulhando com as mãos para comer os grãos. Certamente seguiam Jesus há bastante tempo e estavam com fome. A lei permitia que fizessem isso. Mas um grupo de fariseus, nós falamos sobre os fariseus no vídeo anterior, eram pessoas que levavam a lei ao pé da letra, como hoje ainda há muitos que levam o que está na Bíblia ao pé da letra. Pois havia alguns fariseus, provavelmente seguindo Jesus ou espionando para ver se achavam algo que servisse de pretexto para acusá-lo, pois a sua hipocrisia estava sendo desmascarada por Jesus e eles queriam acabar com ele. Estes fariseus censuravam os discípulos de Jesus porque eles estavam arrancando espigas. Não porque não pudessem comer, mas porque era sábado. E sábado era o dia sagrado, o dia do Senhor, o dia do descanso. No Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, está escrito que quem não guardar o sábado será punido com a morte. Jesus responde aos fariseus, lembrando um episódio ocorrido com Davi 1000 anos antes, narrado no livro de Samuel, um dos livros da Bíblia, em que Davi e alguns companheiros seus fugiam de Saul, que queria matar Davi. Como estavam com fome, Davi pede pão ao sacerdote, e o sacerdote diz que não tinha pão comum, só o pão consagrado, que era permitido apenas aos sacerdotes. Mas mesmo assim, o sacerdote dá os pães a Davi por se tratar de uma necessidade especial. Jesus está dizendo que a necessidade do homem é maior do que a importância de guardar o sábado. Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. A maior parte dos religiosos acha que Jesus está querendo dizer que ele é o Senhor do sábado porque ele é Deus, porque foi ele que inventou o sábado. Mas não tem nada disso. Jesus nunca disse que era Deus. Transformaram Jesus em Deus para dar mais credibilidade à religião no tempo do Império Romano. Mas o que Jesus está dizendo é claro. No Evangelho de Marcos, ele fala isso com todas as letras. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A expressão filho do homem também é alvo de inúmeras interpretações e especulações. A maioria faz referência ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, e imaginam o Filho do Homem como um ser celeste. Filho de é uma expressão semítica, uma expressão daquele povo, para designar o fruto, o descendente, o proveniente de alguma coisa. O natural de alguma cidade é chamado filho da cidade. O orgulhoso é chamado filho do orgulho. Os amigos do noivo na festa de casamento são chamados filhos da câmara nupcial. O filho do homem é o homem em seu próximo estágio evolutivo, é o homem espiritual. É o homem que se conscientizou da sua natureza divina. É o homem novo de que nos fala o apóstolo Paulo. O mineral é do reino mineral. O vegetal é do reino vegetal. O animal pertence ao reino animal. O homem pertence ao reino hominal. E o filho do homem pertence ao reino de Deus ou reino dos céus. O Filho do Homem é o homem espiritual. É o homem em que predomina o espírito e o interesse pelas coisas do espírito. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele está dizendo que o homem espiritual, o homem em que predomina o interesse pelas coisas do espírito, não está submetido a questões dogmáticas de livros antigos. A sua natureza divina e a consciência desta natureza é muito maior do que qualquer livro ou tradição religiosa. Lembro você que é bom para acompanhar este estudo que você leia o Evangelho de Lucas. Se você não tem o Evangelho, aqui embaixo tem um link da Bíblia Online. A seguir, Lucas relata mais um episódio ocorrido num sábado, em que os fariseus mais uma vez buscavam motivo para acusar Jesus.
Eles esperavam que Jesus descumprisse qualquer lei abertamente, sem desculpa ou atenuante, para poderem acusá-lo formalmente. Jesus, como o espírito mais superior deste planeta, era um telepata perfeito, lia os pensamentos de todos, percebia suas malandragens e não deixava furo para eles. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado e assim encontrar com o que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Hoje eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. É considerada uma das melhores traduções do mundo. Eu comprei ela recentemente, ainda não conferi tudo, mas consultando algumas passagens mais polêmicas, dá para perceber uma maior imparcialidade por parte dos tradutores. Então nós vemos que Jesus costumava ir aos sábados ensinar na sinagoga, provavelmente como rabino visitante, semelhante a um pregador que é convidado por costume a pregar numa igreja. E nesta ocasião havia na sinagoga um homem com a mão seca, outros dizem com a mão descarnada ou com a mão atrofiada. Lucas diz que era a mão direita, a mão da ação. O homem estava sem ação, estava impedido de trabalhar, estava impedido de agir, estava impedido de ser útil. Os fariseus de olho em Jesus para ver se Jesus iria curá-lo. Era proibido curar no sábado. Se Jesus fizesse qualquer coisa, eles teriam uma acusação formal contra ele. Jesus disse para o homem levantar-se e ficar de pé no meio de todos. Outras traduções dizem: levanta-te e vem para o centro. Jesus pergunta aos que estavam lá, certamente dirigindo-se aos fariseus: o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Se os fariseus dissessem que era permitido fazer o bem, estariam autorizando Jesus. Se eles dissessem que era permitido fazer o mal, o povo ficaria contra eles. Jesus pergunta sobre tirar a vida, pois é óbvio que os fariseus àquela altura já tramavam para matá-lo, e Jesus sabia disso. Jesus chama o homem para o centro, para o meio de todos. Aquele homem, aquele espírito encarnado, estava impedido de agir. Ele representa a inação provocada pela rigorosidade das leis, da lei religiosa, dos dogmas, do seguir ao pé da letra o que está escrito na Bíblia, sem perceber que todas as leis tiveram motivo para serem criadas, mas que se este motivo não existe mais, ou se existe um outro motivo mais forte que ele, não há por que ficar preso, ficar sem ação, atrofiar a ação por causa de uma lei que foi feita em benefício do próprio homem. Pois o sábado foi feito para o homem, não para Deus. Deus não precisa do sábado. Todas as leis bíblicas foram feitas para o homem, não para Deus. As leis de Deus são leis cósmicas eternas, perfeitas, imutáveis. Não tem nada a ver com uma legislação que foi feita exclusivamente para um povo seminômade há mais de 3.000 anos atrás. Foi preciso coragem para aquele homem aproximar-se de Jesus, pois ele sabia que estava desagradando os líderes religiosos. Este espírito saiu da inação para ir ao centro, no meio de todos, expor-se para recuperar a ação. Jesus olhou para todos e disse ao homem: estende a mão. Jesus não descumpriu a lei, pois não fez nada, apenas falou. E o homem estendeu a mão e ela ficou normal. No Evangelho de Marcos consta que os fariseus, depois disso, procuraram os herodianos para juntos tentarem destruir Jesus. Os herodianos eram os partidários do rei Herodes. Nós já vimos no primeiro vídeo que Herodes era odiado pelos judeus por não ser judeu, ele era idumeu, e também por ser um homem sanguinário. Os herodianos eram aqueles que tinham interesses políticos no governo de Herodes. Apoiavam o governo em troca de benefícios. Fariseus e herodianos eram inimigos ferrenhos.
e mesmo assim se uniram para tentarem destruir o inimigo que tinham em comum, Jesus. Até hoje, as grandes igrejas ou denominações religiosas fazem negociatas com os governantes para protegerem os seus interesses mesquinhos. Quando Jesus manda o homem levantar-se, nós estamos diante de um reerguimento não só físico, mas espiritual. E é claro que não se trata de nenhum milagre. Jesus não precisava derrogar as leis de Deus, que são perfeitas, para poder agir. Para produzir a cura são necessários dois fatores: a vontade e capacidade do emissor e o merecimento e receptividade por parte do doente. Jesus tinha vontade e amor, e emitia de si mesmo fluidos altamente purificados para o perispírito ou corpo astral do enfermo. É possível que este homem estivesse obsediado, que um espírito obsessor ou vampirizador estivesse impedindo o acesso dos fluidos vitais à sua mão, tornando-a atrofiada. De qualquer modo, a cura se dá pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. É importante lembrar que a cura ocorreu porque houve receptividade por parte do homem. Ele tinha fé suficiente para receber os fluidos emitidos por Jesus. Nós vemos noutra passagem que Jesus, ao visitar a sua cidade, Nazaré, não pôde realizar muitas curas por falta de fé das pessoas. A fé produz a receptividade necessária. Outro ponto importante é o merecimento. Em outras ocasiões, quando Jesus diz "teus pecados estão perdoados", a tradução mais correta, ao nosso ver, a que mais está de acordo com o ensinamento de Jesus, que você pode conferir no vídeo anterior, é "teus erros foram resgatados". O homem da mão mirrada provavelmente também já tinha esgotado seu karma, ou seja, já tinha resgatado os seus erros e era merecedor da cura. Jesus só curaria alguém que não fosse merecedor, que estivesse ainda em débito com as leis divinas, se houvesse uma razão especial para isso. Como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Se o espírito está arrependido e disposto a compensar os seus erros, agindo em benefício do próximo, sua consciência o liberta da colheita rigorosa daquilo que plantou. Não podendo consertar o erro, mas disposto a compensá-lo, começa a se reharmonizar com o universo, influenciando nos resultados da lei de causa e efeito. A mão atrofiada pode simbolizar também a mão fechada, a sovinice em relação ao próximo. E Jesus o manda estender a mão, vir para o meio de todos e estender a mão. Isso demonstra a possibilidade de que o comprometimento deste espírito em estender a mão a todos os que estivessem à sua volta antecipe o esgotamento do seu karma ou do efeito de suas ações equivocadas. Lucas nos conta depois que outro dia Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira em oração. Depois disso foi que ele escolheu os seus apóstolos. Lembramos que a palavra apóstolo quer dizer emissário. Os apóstolos de Jesus eram seus emissários, nomeados para movimentar o ensinamento que Jesus nos trouxe. É interessante notar que Jesus subia ao monte para orar, certamente para que esta imagem de subida, de elevação, chegasse até nós e nós tivéssemos chance de compreender o que é a verdadeira oração, que só acontece com a elevação do pensamento, com as vibrações elevadas, para que possamos nos aproximar de Deus contatando com a espiritualidade superior. Sem elevação, sem recolhimento, tratando superficialmente das coisas espirituais, ou visando apenas o lado material, não há elevação. No próximo vídeo nós vamos estudar as bem-aventuranças. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, mas as bem-aventuranças nós vamos estudar em paralelo com o Evangelho do Mateus, devido à grande importância deste tema. Muito obrigado por me acompanhar em mais este estudo. Muita força e paz para você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado.